Hoje vamos analisar um caso do finalzinho do século XVII. Então relaxe enquanto vamos para a Escócia. Thomas Hunter nasceu no condado de Fife, na Escócia, na década de 1670. Seu pai era um fazendeiro próspero que o mandou para a escola e garantiu que Thomas tivesse uma excelente educação. No final do século XVII, a Escócia tinha um dos sistemas educacionais mais avançados da Europa. Após a reforma, a Igreja da Escócia valorizou a alfabetização para que as pessoas lessem a Bíblia por conta própria. As escolas paroquiais eram comuns no país, mas a qualidade do ensino variava muito entre cidades e áreas rurais. Meninos de famílias mais ricas podiam continuar seus estudos em escolas secundárias antes de frequentar uma das universidades da Escócia, como St. Andrews, Glasgow, Aberdeen ou Edimburgo. Os estudantes universitários estudavam um amplo currículo clássico que incluía latim, grego, filosofia e lógica, antes de se especializarem em disciplinas como direito, medicina ou teologia. Quem queria ser ministro costumava ficar na universidade para mais estudos teológicos. Esse foi o caminho educacional seguido por Thomas Hunter. Ele estudou os clássicos na Universidade de St. Andrews, onde se formou com o grau de mestre em artes. Após isso, ele seguiu estudando teologia e teve ótimo progresso, levando vários tutores a comentarem que acreditavam em seu futuro promissor na igreja. Jovens em formação para o ministério costumavam atuar como tutores ou capelães em lares ricos. Eles educavam os filhos dos empregadores e exerciam funções religiosas, o que lhes garantia sustento e experiência até concebirem uma paróquia. Essas nomeações eram frequentemente difíceis de conseguir, pois dependiam da abertura de vagas e do apoio de patronos influentes, além de recomendações favoráveis de membros de posição mais elevada na igreja. Assim, muitos aspirantes a ministros passavam anos em serviço privado antes de iniciar suas carreiras no ministério. Em 1698, Thomas entrou para a casa do Sr. Gordon, um comerciante de Edimburgo altamente respeitado e um dos baileys da cidade. Um bailey era um alto oficial cívico que ajudava a governar a cidade, administrava a justiça local e ocupava uma posição de grande influência, comparável em termos gerais a um alderman ou magistrado em Londres. A família Gordon era grande e próspera. Incluía o Sr. e a Sra. Gordon, seus 2 filhos pequenos e sua filha pequena. Eles tinham uma criada para a Sra. Gordon, funcionários para os negócios do Sr. Gordon e vários empregados domésticos. Thomas Hunter era responsável pela educação dos 2 meninos, proporcionando a eles a educação clássica, considerada essencial para crianças de uma família rica. As aulas deles incluíam leitura, escrita, história latina, instrução religiosa e o estudo de autores clássicos. Tudo isso visava prepará-los para futuros papéis de cavalheiros instruídos e suas responsabilidades na sociedade. Thomas cumpriu bem suas funções e ganhou a confiança e respeito da família Gordon. Os Gordons o viam como um jovem inteligente, capaz, de ótimo caráter e confiavam muito nele como tutor dos filhos. Eles achavam que ele teria uma carreira respeitável na igreja. Nesse período, Thomas iniciou um relacionamento com uma das empregadas. Inicialmente, o casal conseguiu ocultar o relacionamento dos demais da casa. Apesar dos rumores entre alguns funcionários, ninguém sabia a real natureza do relacionamento deles e o caso seguiu oculto por um tempo. Certo dia, enquanto o Sr. e a Sra. Gordon visitavam amigos, Thomas e a empregada se encontraram no quarto dele, como em outras ocasiões. Nesse dia em particular, porém, eles foram descuidados o suficiente para deixar a porta destrancada. Sem aviso, os filhos dos Gordon entraram e flagraram os dois em situação que revelava claramente a relação deles. Inicialmente, Tomás e a empregada não acreditaram que houvesse motivo sério para preocupação. O mais velho dos meninos ainda não tinha 10 anos, e eles presumiram que as crianças eram jovens demais para entender completamente o que tinham presenciado ou para contar a alguém. No entanto, eles estavam enganados. Mais tarde, durante o jantar com os pais, as crianças comentaram inocentemente o que viram. Embora talvez não tenham entendido totalmente isso, a descrição deles deixou o Sr. e a Sra. Gordon certos do que havia acontecido. As consequências foram imediatas. A jovem criada foi mandada sair da casa no dia seguinte. Thomas, porém, foi tratado com surpreendente leniência. Em vez de demiti-lo, o Sr. Gordon permitiu que ele ficasse após pedir desculpas pelo comportamento. Thomas alegou que suas ações foram resultado de tolice juvenil, expressou grande arrependimento e prometeu que tal conduta nunca mais se repetiria.
Os Gordons aceitaram o pedido de desculpas e, por um tempo, Thomas continuou na casa, mantendo a mesma posição de confiança. Externamente, a vida seguiu quase igual. Thomas continuou como tutor e, para os outros, parecia que o assunto estava resolvido. No entanto, ele não assumiu a responsabilidade por suas ações, culpando as crianças por revelarem o caso e expô-lo à vergonha e constrangimento. Thomas deixou de culpar a si mesmo e passou a direcionar sua raiva às jovens testemunhas, cuja honestidade revelou sua má conduta. Com o tempo, o ressentimento virou um desejo amargo de vingança. A confiança da família Gordon nele deu lugar à determinação de punir as crianças, que ele considerava responsáveis por sua desgraça. Com o tempo, seu sentimento de ressentimento se transformou em um plano cuidadosamente elaborado. Quando o tempo permitia, Tomás levava os dois meninos ao campo por 1 hora antes do jantar. A irmã geralmente ia junto, pois isso já fazia parte da rotina diária. A família não tinha razão para desconfiar de nada. No entanto, em agosto de 1700, as circunstâncias mudaram inesperadamente. A família Gordon estava hospedada em sua residência de campo, nos arredores de Edimburgo, quando o Sr. e a Sra. Gordon receberam um convite para jantar na cidade. A Sra. Gordon queria que os 3 filhos os acompanhassem, mas seu marido decidiu o contrário, e em vez disso, levaram apenas a filha. Naquela tarde, com o tempo favorável, Tomás levou os meninos para os campos, como já havia feito muitas vezes antes. Para qualquer um que observasse, pareceria um passeio comum entre um tutor e seus alunos. E depois de um tempo, Tomás sentou-se na grama, como se estivesse descansando, enquanto as crianças vagavam por perto, felizes, caçando borboletas e colhendo flores silvestres. Sem saber do perigo, eles continuaram brincando, enquanto Tomás se preparava para executar a vingança que vinha planejando. Ele tirou um canivete do bolso e chamou os meninos. Em vez de falar com eles como tutor, ele os lembrou do dia em que o haviam descoberto com os criados e os acusou de tê-lo envergonhado ao contar aos pais o que tinham visto. Depois ele afirmou que pretendia matá-los. Assustados com suas palavras, os meninos tentaram fugir na hora. Eles correram, mas Tomás os perseguiu, pegou os 2 e os forçou ao chão. Ele imobilizou uma das crianças enquanto atacava a outra com seu canivete. Após matar o primeiro menino, repetiu o mesmo ato com o outro. Isso aconteceu em plena luz do dia, em campo aberto, a menos de 1 quilómetro do castelo de Edimburgo. Dado o local e o horário, era muito improvável que um crime assim pudesse ter sido cometido sem ser testemunhado por alguém nas proximidades, e isso, de facto, se confirmou. Um cavalheiro que passava por Castle Hill viu claramente o que ocorria e, horrorizado, deu o alarme imediatamente. Ele reuniu outras pessoas e todos correram ao local, onde a terrível descoberta os esperava. Os 2 garotos estavam mortos. Tomás já tinha ido em direção ao rio próximo. Então, alguns do grupo o seguiram rapidamente e, ao chegar à margem, conseguiram agarrá-lo. Um mensageiro avisou o Sr. e a Sra. Gordon que se preparavam para jantar com amigos em Edimburgo. A notícia foi devastadora. O choque sentido pelo pai e a dor avassaladora da mãe eram impossíveis de descrever completamente. As 2 crianças confiadas a Tomás foram brutalmente assassinadas pelo próprio homem que acolheram e em quem confiaram como tutor. A lei escocesa da época continha uma disposição antiga e raramente usada. Para casos em que um assassino era capturado e havia provas incontestáveis de seu crime, ela afirmava que, se o assassino fosse encontrado com o sangue da vítima nas roupas, deveria ser processado nos tribunais do xerife e executado em até 3 dias após o crime. Embora nem sempre aplicada integralmente, o crime de Thomas Hunter foi tão chocante e brutal que as autoridades decidiram agir sem demora nem clemência. A rapidez dos procedimentos refletiu o horror com que o público recebeu os assassinatos. Quando interrogado pelas autoridades, Thomas disse que planejava tirar a própria vida após os assassinatos e foi ao rio para se jogar. Porém, antes de executar o plano, uma multidão o encontrou e o afastou da margem. Ele foi levado sob custódia e conduzido à prisão, onde ficou acorrentado ao chão durante toda a noite para evitar qualquer tentativa de fuga.
No dia seguinte, o xerife convocou um júri para ouvir o caso. Quando Thomas compareceu perante o tribunal, ele não negou sua culpa. Em vez disso, ele se declarou culpado dos assassinatos. Ainda assim, mesmo nesses procedimentos finais, ele não demonstrou nenhum sinal de remorso ou arrependimento. De acordo com relatos da época, seu único pesar expresso foi não ter matado também a filha do Sr. Gordon, junto com seus 2 irmãos. Com sua culpa admitida, o xerife aplicou uma sentença excepcionalmente severa. Ele ordenou que no dia seguinte, Thomas Hunter fosse levado de volta ao exato local onde os assassinatos haviam sido cometidos, e lá sua execução aconteceria. Mas o xerife afirmou que só o enforcamento não seria o castigo. Ele instruiu que, antes de Thomas ser executado, sua mão direita, a mão que ele acreditava ter sido usada para cometer os assassinatos, fosse decepada com uma machadinha. E somente após esse ato brutal ser realizado é que ele seria enforcado. Mesmo após a morte, não haveria enterro comum. O xerife ordenou que o corpo de Thomas ficasse suspenso em correntes entre Edimburgo e Leith, servindo de aviso permanente para quem cogitasse cometer crime semelhante. Ele mandou que a faca usada nos assassinatos fosse enfiada através das mãos decepadas, fixadas acima da estrutura de madeira, com seus restos mortais. Cada trecho da sentença mostrava a determinação das autoridades em fazer do homem que matou os 2 filhos do Sr. e da Sra. Gordon um exemplo, mostrando que um crime tão brutal seria punido com a pena mais severa da lei. No dia 22 de agosto de 1700, Thomas Hunter foi executado, exatamente como o xerife havia ordenado. Muitas pessoas presenciaram a execução, que serviu como um sombrio lembrete da severa punição para crimes violentos. Em uma época em que as execuções eram realizadas publicamente, essas exibições tinham a intenção de reforçar a autoridade da lei e dissuadir outros de seguir um caminho semelhante. Mesmo assim, o espetáculo macabro ainda angustiava o Sr. Gordon. Ele costumava percorrer a estrada entre Edimburgo e Leith, e sempre que via os restos do homem que matou seus filhos, revivia a lembrança da perda deles. Incapaz de suportar a cena, o Sr. Gordon pediu ao xerife que removesse o corpo e o levasse para outro lugar. Seu pedido foi atendido, e em poucos dias o corpo de Thomas Hunter foi retirado e pendurado novamente perto da pequena vila de Broughton, nos arredores de Edimburgo. Mas foi outro detalhe que fez o nome de Thomas Hunter ser lembrado com horror especial. Pouco antes de ser executado, ele fez uma declaração que chocou todos que estavam presentes quando disse calmamente: "Não existe Deus, não acredito que exista, ou se existir, eu o desafio." Para muitos contemporâneos, essas palavras eram quase tão perturbadoras quanto seus crimes. Thomas Hunter estudou teologia por anos e, em determinado momento, parecia destinado à carreira de ministro da Igreja. Porém, o homem que se preparou para pregar a fé cristã terminou rejeitando publicamente as crenças que estudou para defender. Suas palavras finais, combinadas com a brutalidade de seus crimes, garantiram que seu nome permanecesse associado ao horror por gerações seguintes. Olá pessoal e muito obrigado por ouvirem Coma de Costume. Por favor, deixem qualquer comentário ou opinião que vocês tenham e espero ver todos vocês novamente no próximo caso breve.